Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje tem Vascão, hein? Vasco e Juventude, São Januário, um São Januário lotado, né? Um São Januário cheio de esperanças do Vasco reencontrar o caminho das vitórias. Afinal de contas, os dois últimos jogos são para esquecer nessa reta final de temporada 2025. Assunto do vídeo: Fernando Diniz estaria sabotando o Vasco? Vamos fazer uma análise sobre isso. Tem sentido essa teoria da conspiração do Templário, tá? Tem sentido. Também vamos falar sobre essa busca por volantes pelo Vasco, né? Está sendo especulado, né, que o foco de Admar Lopes e Fernando Diniz para a janela, primeira janela de 2026, seja a contratação de um grande volante para fazer a dupla com o Barros, né? Tendo em vista que Tietê caiu bastante de nível, Jair lesionado novamente e o Thiago Mendes, contratado a peso de ouro, não vingou. Assunto do vídeo. Temos dois nomes, né? Dois nomes ex-Vasco da Gama, ex-cria da base do Vasco, que seriam excelentes reforços. Um num patamar muito alto e o outro numa grande fase com números à la Messi. Essa é a mais pura verdade. Mas antes da gente continuar o vídeo, por favor, aquele recado tradicional, né, para os novos visitantes aqui do canal do Templário. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro, se o vídeo, né, estiver fazendo sentido para você, meu irmão. Vamos lá. Teoria da conspiração que tem muito sentido. Fernando Diniz estaria sabotando o Vasco a partir do segundo tempo contra o São Paulo e desde o primeiro segundo de jogo contra o Botafogo. Enfim, a gente tenta enxergar uma visão otimista em meio ao caos, em meio a tanta trabalhoada que o Fernando Diniz fez nas duas últimas partidas, né? Contra o São Paulo, o Vasco estava bem no segundo tempo. Não tinha feito um bom primeiro tempo, não, um primeiro tempo assim, um pouco sem sintonia, um pouco desconexo, talvez até pelo nó tático que o Crespo fez ali com o Fernando Diniz, travando o jogo, igual eu já falei aqui nos vídeos anteriores, né? Ele povoou muito o meio do campo, travou os espaços e não dava velocidade para o Vasco. Estratégia de quem joga de uma forma copeira fora de casa. Beleza, mas o segundo tempo, mesmo o Vasco, né, tendo aquele pênalti, não foi tão pênalti assim para o São Paulo, estava bem, cara, no segundo tempo. E o Fernando Diniz começou a colocar atacantes de zagueiro, de volante, de meia, de ponta, de lateral, enfim, e matou toda a partida, matou toda a chance do Vasco. Contra o Botafogo, escala mal, né, colocando o Pablo Verrete, um jogador de abafa, igual a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, né? Não só aqui como em outros veículos de comunicação do Vasco, né? Mata o Vasco ali com a escalação do Tietê, insistindo com o Tietê, mexe mal mais uma vez, colocando o meia Matheus França, que veio para revezar com o Coutinho, novamente de volante. Estaria ele tentando dar uma sabotada no Vasco, para o Vasco dar uma caída mesmo proposital, até para tirar o Vasco do foco da imprensa, do foco dos adversários, já pensando a nível Copa do Brasil? Pode ser, por que não? Né? A gente tem que pensar sempre de uma forma positiva em tanta trabalhoada que o Fernando Diniz fez nos últimos dois jogos. Pode ser que ele quis realmente tirar um pouco o Vasco de cenário de imprensa, né? Até para aliviar um pouco mais os jogadores, né? Para depois ressuscitar o Vasco, quem sabe agora contra o Juventude, e novamente darmos aquela arrancada, igual a gente vinha, numa grande arrancada nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, tentando beliscar a vaga da pré-Libertadores e entrar com tudo na semifinal da Copa do Brasil. Pode ser uma estratégia do Fernando Diniz, né? E eu torço por isso, né? Que ele não tenha feito de plena consciência essas trabalhoadas achando que estava fazendo certo. Aí me preocupa. Prefiro essa teoria da conspiração e prefiro acreditar que contra o Juventude as coisas vão voltar à normalidade, com o Fernando Diniz mais com a saúde mental mais em dia, né?
e com os jogadores voltando a ser conexos, né, a se encontrarem, a entenderem a fluidez do jogo e o Vasco voltar ao caminho das vitórias. Falando sobre reforços, né, Evander Joia Rara, assim ele era chamado pelo Templário lá atrás, em 2016, quando ele começou a jogar pelo Vasco, 2015, 2016, e quando ele teve o seu melhor momento em 2017, quando o Vasco foi o último time do Vasco que conseguiu uma classificação para uma Libertadores. Né? Nós ficamos, se não me engano, em 6º lugar no Campeonato Brasileiro 2017. Evander Joia Rara, meia de origem, jogava como um segundo volante e às vezes até como um primeiro volante. Jogador extremamente habilidoso e eu o apelidei de Joia Rara, né? Extremamente habilidoso. Em 2018 não teve um ano legal, se perdeu bastante em campo. Aliás, foi um ano muito complicado, quem lembra? Aquele ano que o Campelo assume, depois de um golpe nas eleições em cima de Júlio Brandt, da Sempre Vasco, enfim. O Eurico Miranda sacaneando, montou um time horroroso e super caro, o Campelo não tinha dinheiro, uma confusão danada. E o Evander realmente não se saiu bem naquele primeiro semestre, e foi quando a torcida pegou um pouco no pé dele e ele acabou sendo negociado. Ele foi lá para a Dinamarca, se eu não me engano. E de lá ficou fora do país até hoje, e hoje está jogando nos Estados Unidos com excelentes números, né? Ele está com 33 participações em gol, igualando Lionel Messi, né? Os números de Lionel Messi na MLS, né? Lá dos Estados Unidos. Evander Joia Rara, com 27 anos ainda, né? Jogador que vive sendo especulado aqui no Brasil, mas que ainda não retornou ao futebol brasileiro. Poderia ser ele sim uma das opções para jogar de volante dentro do Vasco, um cara muito habilidoso. Né? Obviamente precisamos acompanhar como é que ele está, né? Como é que está o futebol dele lá fora, né? Nos Estados Unidos, e essa adaptação ao futebol brasileiro, mas habilidade é o que não falta para o Evander Joia Rara. Outro jogador, né, que já foi especulado recentemente, mas esse é muito mais difícil pelos valores, né? Também um jogador que deixou o Vasco mais ou menos na mesma época do Evander, é da mesma geração, saiu em 2017, também naquele time que foi classificado para Libertadores. Douglas Luiz, né, jogador que frequenta a seleção brasileira. Cracaço de bola, esse seria um sonho, né? Imagina Douglas Luiz e Barros, a dupla de volantes do Vasco em 2026. Cara, seria a maior dupla de volantes do futebol sul-americano, sem sombra de dúvidas, né? Sonhar não custa nada. Jogador também vascaíno, cria da base e que tem um sonho de jogar no Vasco e um sonho de jogar no Vasco ao lado do Coutinho. Por que não Douglas Luiz no Vasco? Fica aí mais uma especulação, né, vindo de mim, né, para que quem sabe o Admar Lopes consiga bater um telefone lá no Nottingham Forest. E aí, bicho, como é que tá o cara aí? Vocês vão querer comprar? Não vão? Pô, passa o cara para mim. Me empresta o meu cria. Douglas Luiz e Barros seria um verdadeiro sonho dentro do Vasco da Gama. Era elevar e levar demais o nível técnico do nosso meio do campo. Imagina, Barros, Douglas Luiz e Coutinho. Porra, meu irmão. O Vasco da Libertadores? Meu irmão. Mulambada. A gente vai para cima. Trabalha Admar Lopes, trabalha Pedrinho, trabalha Fernando Diniz. Vamos tentar trazer Douglas Luiz para o Vasco. Seria um baita reforço. Então tá, a escalação, para a gente fechar o vídeo, a escalação do Vasco está praticamente confirmada, né? Novamente, Pablo Verrete volta para o banco. Graças a Deus, já tem que começar a falar isso agora. A trinca de atacantes, Nuno Moreira de volta, né? Rayan, Andrés Gomes, meio do campo, Coutinho, Barros e o Hugo Moura, que está treinando aí os titulares. Tietê finalmente vai para a reserva. E a gente entra com a nossa melhor defesa, né? Com Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Lembrando que o Vasco tem Cuesta, Andrés Gomes e PH convocados, né, para essa janela FIFA, e vão jogar um dia antes aí do Vasco e Grêmio, né? O Vasco jogando fora de casa. Preocupa muito, né? O Vasco pode entrar destroçado em sua defesa contra o Grêmio fora de casa depois desse jogo de hoje com Juventude. Isso é preocupante, tá? Muito preocupante. Vamos acompanhar. Mas uma coisa de cada vez. O foco agora é meter bala para cima do Juventude,
Não vai ser fácil o jogo, mas em tese o Vasco é muito favorito, né? Vamos logo meter esses 45 pontos, eliminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro e partir para essa pré-Libertadores, voltar a dar uma arrancada e chegar na Copa do Brasil lá em cima, psicológico lá em cima. Forte abraço, pessoal!